Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceira série do ensino médio, trazendo para vocês agora o assunto de ecologia, né? A gente vai falar sobre sucessões ecológicas, sobre dinâmica de populações, entendendo bem isso. Então, o objetivo é compreender a diferença entre o que seria essa tal de sucessão ecológica, tanto a primária quanto a secundária, e também entender a dinâmica das populações, as comunidades ecológicas e tudo mais. Qual é a dinâmica, como que ela acontece, né, de um modo geral na prática ali da população. Vamos trazer ali uma reportagem da Época Negócios para dar aquela aprofundada no assunto, trazer novas relações, né, dentro daquilo que a gente vem falando e tudo mais. Crescimento de novas florestas em áreas desmatadas na Amazônia demora muito mais do que se imaginava, mostra estudo. Então vamos lá. Em 1999, né, a pesquisadora Socorro Ferreira, começou a registrar as características das novas árvores que cresciam em áreas que haviam sido desmatadas na região amazônica perto da cidade de Bragança, no nordeste do estado do Pará. Com a ajuda de outros especialistas, a pesquisadora mediu o diâmetro das árvores e sua altura. O objetivo era avaliar a dinâmica da floresta que crescia no lugar da floresta original, chamada já de floresta secundária, aquela floresta que foi ocupando espaço naquela área desmatada. E você, estudante, sabe o que significa uma floresta secundária? Com certeza você deve imaginar. Só pelo nome você já deve imaginar e pelo texto também. Vamos aprender nessa aula estudando então um pouquinho sobre o que seria a chamada sucessão ecológica. O que é uma sucessão? É uma substituição de uma espécie por outra e aí a gente vai entender na sequência ali, tá? Sucessão ecológica é uma sequência de alterações graduais, ou seja, não é instantânea, não é naquele momento apenas, e progressivas na comunidade de um ecossistema, as quais podem ocorrer após uma perturbação ou surgimento de um novo habitat. Tá? Então vamos pensar numa situação de desmatamento, de incêndio, em que aquela área ficou vaga e houve uma sucessão de uma outra espécie ali. Então ela pode ser de dois tipos, a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária. Tá? Entendendo que ambas são processos gradativos e assim graduais e progressivos. Né? Então vamos entender ali a situação primária, né? Ou seja, aquela que vai, né, ser a sucessão ecológica primária, que vai acontecer em ambientes que anteriormente não haviam sido ocupados por outros organismos. Tá? Ou seja, um ambiente ainda não, vamos considerar assim, virgem do ponto de vista assim, ecológico. Ou seja, em áreas praticamente sem vida. Essa situação ocorre, por exemplo, em afloramentos rochosos, superfícies de areia com exposição recente e lava vulcânica solidificada. Então, imagine, logo após a erupção vulcânica com vazamento de lava, tá? Aquela lava futuramente vai se transformar em solo, aí esse solo ele vai ser colonizado. Então, a gente já tem uma situação primária ali de sucessão ecológica, tá? Ela vai acontecer em três grandes fases, tá? Que a gente vai chamar de ecésia, seral e a clímax. Tá? Então a ecésia seria o que a gente vai chamar de comunidade pioneira, aquela primeira que vai chegar. Essas sementes vão chegar aqui, geralmente pelo vento ou por algum pássaro, né? Enfim, em algum modo essas sementes vão chegar aqui para uma colonização inicial, que a gente vai chamar de ecésia, comunidade pioneira. Depois de um certo tempo, a gente vai atingir o seral ou série, que seria a comunidade intermediária, com plantas maiores, mais diversificadas também, até atingir o nível clímax, que seria assim, com o tempo, né, a maturidade daquela comunidade que até então era totalmente sem nenhum tipo de vegetação ou seres vivos de um modo geral. Né? Lembrando que dessa vegetação vem animais também que vão colonizando e tudo mais. Tá? Então, e também dentro da vegetação também existe lá o aparecimento de briófitas e pteridófitas conforme a chegada, né, de esporos ou de sementes nesse local, conforme a história ali, né? A nível de ecésia, então, é o que representa a comunidade pioneira. Então, são os primeiros organismos a se instalarem no ambiente, como líquens, gramíneas, insetos, tá? Ocupando ali de uma maneira bem simples e tudo mais. Depois, a gente vai pensar nessa sequência. Ervas e pequenos arbustos se desenvolvendo, matagal com arbustos, árvores jovens e árvores adultas atingindo ali o chamado clímax, tá?
O que vai acontecendo também gerando, né, esse tipo de alteração na própria paisagem? O intemperismo, né, ocasionado lá pelo sol, chuva, frio, calor, né, essa alteração, né, esse intercalamento, né, de situações que vai fazendo com que as rochas vão sendo esfareladas, vão se transformando em solo arenoso ou argiloso, enfim, né, conforme também a situação de cada local. Quem são essas espécies pioneiras, tá, que vão compor essa ecese? São os primeiros indivíduos que colonizam o ambiente e possuem geralmente crescimento rápido, tá? Então, no que você faz, vamos supor assim uma situação, vamos pensar assim numa situação de uma roçada grande, que você retire toda a superfície vegetal, rapidamente você começa a ver elementos que começam a se desenvolver ali, né, de maneira rápida mesmo, né? Então, essas espécies pioneiras, no caso ali de uma situação que antes não existia nenhum tipo de vegetação, né, a gente vai ter uma sucessão primária. Líquens, algas verdes, fungos, bactérias, ervas daninhas, gramíneas, né, amieiros, salgueiros, né, são exemplos pioneiros. A taxa de fotossíntese é sempre maior do que a respiração, ou seja, são organismos pequenos, então eles têm um baixo custo metabólico também. Então, no caso, a taxa de fotossíntese, de produção de energia e de oxigênio acaba se tornando maior do que o consumo, tá? Então, a produção primária líquida é alta, né? Produz mais energia do que consome. Gramíneas são espécies de pioneiras e dunas, ali como exemplo, tá? A cereal, já é a segunda parte ali, segundo momento que a gente tem, é a comunidade intermediária, representada por vegetações de pequeno porte, como arbustos, ervas e tudo mais. Nessa fase ocorrem mudanças significativas na comunidade, já tendo alguns tipos de animais, já uma mudança a nível de solo, tá? À medida que o solo também vai amadurecendo, vários micro-organismos diferenciados vão acabar se proliferando ali nessa região. E a comunidade clímax, que está relativamente estável, já atingiu praticamente a sua maturidade. Ela vai estar em equilíbrio geralmente com o ambiente físico, né, e vai ter esse nome de comunidade clímax. Muitos ecologistas preferem usar a expressão comunidade madura, pois tal estabilidade é relativa e poderá mesmo nunca ser alcançada se ocorrerem alterações frequentes no ambiente, como queimadas, furacões e outros fatores. Ela atingiu a característica de comunidade clímax, porém, às vezes um outro evento ambiental acaba alterando tudo. Aumento de biomassa, aumento de biodiversidade, teias alimentares vão se tornando cada vez mais complexas, porque você vai atraindo outros organismos, né, para esse local, aumento de nichos ecológicos, ou seja, de comportamentos nutricionais, comportamentos reprodutivos de espécies diferentes. A taxa de fotossíntese aí se equaliza e acaba se tornando praticamente igual à taxa de respiração. Ou seja, a produção e o consumo se tornam mais ou menos iguais, tá? A produção primária líquida é nula e tudo que é produzido basicamente é consumido de uma forma ou de outra, pelas próprias plantas, pelos próprios animais consumindo plantas, pelas próprias interações ecológicas que vão naturalmente se fazendo nessa comunidade, tá? Como funcionaria um gráfico se a gente fosse fazer um gráfico dessa sucessão ecológica. Então nós teríamos aqui a questão da produtividade primária bruta, a biomassa, a respiração, produtividade primária líquida, né? Todas elas interagindo dentro desse gráfico. No início da sucessão ecológica, o ppb é pequeno e a ppl é alta, ou seja, ela não está produzindo tanta energia, mas da energia produzida sobra muito para o ambiente. Conforme o ambiente vai se desenvolvendo, a ppb aumenta, porém a ppl diminui muito. Já as taxas de respiração e biomassa também aumentam daí nesse caso, ok? Mas existe a sucessão secundária também. Temos a primária, num local que nunca tinha sido colonizado, e num local agora que já tinha sido colonizado, foi removido provavelmente toda a superfície de plantas, de fungos, né? Ou seja, houve alguma interferência nesse ambiente. Diferente da primária, a secundária é um processo de regeneração de uma comunidade após alguma perturbação. Pode ser humana, sim, como pode ser também de causas naturais, ambientais de causas naturais.
ou seja, ocorre em um ambiente parcialmente destruído, mas que já foi anteriormente ocupado por uma comunidade biológica. E nisso, ele pode ter uma biologia, uma microbiologia de solo ainda preservada, conforme o caso também, né? Conforme a situação e conforme o impacto que gerou essa perda, ok? Ela é mais rápida do que a primeira, do que a ecológica primária. Condições pré-existentes do solo, nutrientes, sementes e tudo mais. Tá? O solo abandonado, gramíneas e pequenos arbustos, fase intermediária e fase clímax ali. Ela vai seguir basicamente a mesma história da sucessão primária. Porém, ela acontece em locais que já houveram, né, já foram explorados. Atividade 1 aqui, gente. Analise essa imagem aqui abaixo, tá? Ela representa uma área de desmatamento ilegal numa floresta de araucária no Paraná durante a pandemia de coronavírus. Continuando nossa atividade, você irá analisar o quadro a seguir que contém informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies e seres vivos após esse desmatamento, né? Você agora será responsável pela recuperação dessa área. Segue no próximo slide aqui essa tabela, tá? O habitat, estratégia 1, estratégia 2, tá? Na estratégia 1, você tem um habitat mais instável e imprevisível. Na estratégia 2, você já tem algo mais previsível também e estável. O potencial biótico das espécies se desenvolverem na estratégia 1 é muito elevado, na 2 é bem baixo. Duração de vida curto das espécies com reprodução bem precoce, né? Ou seja, eles se reproduzem muito cedo. E na 2, a estratégia é longa com reprodução bem tardia, ou seja, desenvolve, chega na fase adulta para daí se reproduzir. Os descendentes, muitos na estratégia 1, muitos com tamanho pequeno corporal, e na estratégia 2 são poucos, só que com tamanho corporal maior. Tá? Então vai visualizando a situação. Tamanho populacional na 1 é variável e na 2 é constante. A pergunta é, qual estratégia você adotaria para essa situação nessa comunidade devastada ali no Paraná? Beleza? Já voltamos. Pessoal, apesar de grande exercício, ele é fácil de analisar. E a estratégia mais adequada nesse caso seria a estratégia 1, né? Que é ali pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, seja potencial de sobrevivência, de vencer ali as dificuldades do meio, o que facilita daí rápida recolonização da espécie desmatada. O tamanho deles é pequeno, reprodução rápida, tá? Então, logicamente, a estratégia 1 seria a mais adequada nesse caso, tá? Agora vamos falar de dinâmica de populações, tá, gente? Vamos falar de densidade populacional em si.
tá? Você vê também esse assunto em geografia, só que você vai falar apenas da densidade, muitas vezes, de seres humanos numa determinada região. Quando a gente fala em densidade populacional em ecologia, a gente está falando de diversos indivíduos, a gente escolhe que indivíduo que a gente está falando, se é animal, se planta, a densidade populacional de uma determinada espécie, tá? Isso gera impacto sobre outra e assim vai indo, tá? A relação entre elas de equilíbrio, de harmonia, entre predador e presa e assim vai indo. Então a gente vai ter esses fatores que vão gerar essa densidade. O que vai influenciar nessa densidade populacional? Natalidade, a taxa de natalidade de indivíduos nessa região pode aumentar, ou seja, está chegando mais indivíduos nascendo. A mortalidade vai reduzir a densidade, às vezes uma situação em que morrem vários indivíduos, tá? A imigração, ou seja, a chegada de indivíduos vindos de outros locais para aquela região, tá? Então a gente aumenta a densidade. E a imigração, a saída de alguns indivíduos daquele local, seja por falta de alimento, seja por competição, por alguma coisa que faz com que ele tenha que sair desse local, você faz com que haja imigração e com isso a possível redução da densidade populacional. Claro que ela pode se equalizar depois, ok? De um modo geral, as taxas de natalidade de imigração tendem a aumentar a densidade da população e de mortalidade e imigração tende, por outro lado, a diminuir. Sendo assim, a população se encontra em equilíbrio quando a soma da taxa de natalidade com a de imigração for igual à soma de mortalidade e imigração, ou seja, há um equilíbrio, torna-se uma média ali, algo equalizado. Então aumenta a densidade, aumenta a população, reduz a densidade, reduz a população. Estabilidade da população da densidade é quando a população atinge esse equilíbrio geral assim, tá? O que pode regular o tamanho de uma população, tanto no aumento na migração, quanto na sobrevida e tudo mais? A competição é um deles, a predação é outro, o parasitismo, né, e a própria densidade dessa população, o volume, né, desses indivíduos nessa população. A gente vai chamar de potencial biótico, ou também chamado potencial reprodutivo, a capacidade da população de aumentar o número de componentes em condições ambientais ótimas, ou seja, aquela condição ambiental está adequada, com isso ao aumento da população. Ele é bastante variável de uma espécie para outra, podendo ser muito elevado para algumas e baixo para outras, dependendo ali da capacidade dele de se adequar, se adaptar àquelas modificações no meio. Tá? Então, algumas espécies, você já estudou em evolução isso, algumas espécies sofrem modificações e conseguem vencer por desenvolver um potencial biótico bom e conseguem colonizar e se proliferar no planeta, sobrevivendo e não se extinguindo, nesse caso, ok? Resistência do meio, então são todos os fatores, todos os elementos que induzem essa resistência. Então pense lá, frio, calor, disponibilidade de água, disponibilidade de alimento, disponibilidade reprodutiva, todos esses fatores aqui acabam se colocando ali como a chamada resistência do meio. Galera, atividade 2 aqui. Pesquisadores vinham estudando a variação do número de indivíduos das espécies de peixes A e B, ok? Em uma lagoa estável. Em um determinado momento, indicado pela seta ali, foi introduzida acidentalmente a espécie C, ou seja, ela foi trazida de alguma maneira, tá? Uma espécie que não era daquele ambiente foi trazida para cá. Os pesquisadores continuaram acompanhando o número de indivíduos das 3 espécies. Que relações ecológicas poderiam explicar as variações no número de indivíduos das espécies A e B a partir da introdução da C? Justifique sua resposta, beleza? Vou aguardar vocês e a gente já volta.
Então vamos entender, gente, como uma chamada espécie invasora, né? Então estava numa certa estabilidade, chegou uma outra espécie, essa espécie cresceu e acabou prejudicando as outras. Então a introdução da espécie C provocou a diminuição de B, tá? Porque provavelmente entrou ali em competição. Essa diminuição poderia ser explicada pela competição entre as espécies C e B ou pela predação de B pela C, tá? Se a espécie B estivesse competindo com A, a introdução da espécie C poderia resultar em benefício, protocooperação para a espécie A, cuja população dessa forma aumentaria, tá? Então, uma coisa assim bem óbvia que acontece e acontece várias vezes, em várias situações na natureza, em qualquer lugar do mundo, né? Então, galera, nessa aula o que nós estudamos? O que seria uma sucessão ecológica primária, sucessão ecológica secundária e o que seria a chamada dinâmica populacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem que dar uma conversada com o teu professor, com os teus colegas, dar uma estudadinha para assimilar bem esse conteúdo que você vai precisar dele bastante, ok? Até uma próxima aí. Tchau, tchau.